Se você está aqui, é porque o autismo faz parte da sua vida, ou faz parte da vida de alguém que você ama, ou você está aqui porque você precisa conhecer mais o autismo por conta do seu trabalho. Eu sou a doutora Carla Bertin, sou mãe de 2 autistas, um diagnosticado aos 3 aninhos e outro diagnosticado só na fase adulta, aos 23 anos. Tenho uma pós-graduação em intervenção precoce no autismo, outra pós-graduação em direito e inclusão da pessoa com deficiência. Sou coautora de várias obras, entre elas, o Manual da Pessoa Autista, da Prefeitura de São Paulo, Manual de Atendimento da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, pelo CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, e sou criadora do Autismo Legal, que é o maior projeto das Américas de divulgação dos direitos do autista. Se você ainda não me conhece, se você ainda não me acompanha, eu sou muito conhecida por ser muito didática e prática nas coisas que eu falo. O direito, de fato, é muito complexo, tem muitas teorias, tem muitos conceitos, mas não adianta a gente conhecer tudo isso se a gente não coloca, a gente não consegue trazer isso para a nossa vida prática. O meu objetivo nesse vídeo é explicar para você todos os direitos da pessoa autista. É óbvio que a gente não vai conseguir entrar, até pela questão do tempo do vídeo, entrar em detalhes de cada direito. Mas eu garanto para você que, mesmo que você ache que você conhece os direitos, eu te garanto que você vai sair daqui tendo uma visão muito mais ampla dos direitos. Eu sei que nem tudo que eu vou falar para você aqui nesse vídeo você vai precisar ou vai aplicar agora, mas é muito importante que você entenda, porque o dia que você se deparar com essa situação, você vai não somente conseguir identificar, mas você vai saber que você tem direitos e vai poder exercer esses direitos. Porque sabe, gente, eu gosto muito de falar que direito não é favor. Direito é qualidade de vida, é dignidade, não somente para a pessoa autista, mas para toda a sua família. Porque vocês sabem bem, quando o diagnóstico vem para os nossos filhos, ou vem para você, caso você seja uma pessoa autista, o seu diagnóstico, o diagnóstico dos nossos filhos, acaba atingindo a família toda. Por isso é tão importante que a gente conheça os direitos, ok? Eu dividi os direitos por áreas, para ficar um pouco mais fácil da gente explicar cada direito, porque de fato eles são muitos. Então vamos começar? Vamos começar pela área que eu mais recebo reclamações do Brasil inteirinho, que é a respeito da educação. Lembrando que escola não é vilã nenhuma, nenhuma escola está aí para acabar com a vida das pessoas autistas, mas é que todo mundo, toda criança está na escola, todo jovem está na escola, todo adolescente está na escola e está lá durante muito tempo. Então, normalmente, no ambiente escolar é onde acontecem as maiores dificuldades. Então, a gente vai começar por lá. Primeiro de tudo, matrícula. Quando a gente fala de matrícula, a gente garante à pessoa autista que ela possa estudar na escola que ela escolheu, ou escola regular ou escola especial. Nenhuma escola pode negar matrícula para uma pessoa autista, desde que ela tenha vaga, para a turma e horário que a gente está pretendendo. Se a gente está falando de uma escola pública, por exemplo, ainda que ela não tenha vaga na unidade que você busca, ela é obrigada a te direcionar para outra escola. Diferente da particular, que se não tiver vaga, não precisa criar uma vaga. Lembrando que não existe limite de alunos de inclusão, Existe um mito espalhado, Brasil afora, e onde eu vou, nas palestras, nas capacitações e tudo mais, eu sempre pergunto isso, Vocês lembram daquela lei que fala sobre 3 alunos de inclusão por turma e praticamente todo mundo concorda? Não existe essa lei, viu, gente? Não existe nenhum limite de alunos de inclusão. Então, se tem aluno para o Joãozinho que não tem CID nenhum, tem que ter a vaga para o Joãozinho que tenha CID. Não pode existir esse tipo de exclusão entre os alunos. Ou de diferenciação entre os alunos. Aluno com autismo tem isenção na matrícula? Ou na mensalidade? Ou tem desconto na mensalidade? Não, não tem. Mas também não pode ser cobrado nada a mais por esse aluno, ainda que ele custe mais para a escola, ainda que ele demande mais atenção, a gente não pode cobrar nada a mais por isso. Isso seria discriminação. Quando a gente fala a respeito do ensino, o ensino precisa ser adaptado de acordo com as necessidades de cada um. Não dá para eu ensinar algo para alguém que ainda não está
está pronto para aprender aquilo, né? Eu sempre uso o exemplo da matemática. Se eu estou ensinando equação de segundo grau para a turma e eu tenho um aluno que está ainda aprendendo a fazer soma e subtração, é óbvio que não vai dar para eu ensinar a equação de segundo grau para ele. Por quê? Porque ele ainda não está pronto para esse ensino. Isto significa que um aluno autista, um aluno de inclusão, porque o autismo é considerado deficiência, então por isso que a gente tem todos esses direitos, né? Vale lembrar sempre isso. Um aluno de inclusão tem direito à adaptação no ensino, na forma que é ensinado, tem direito à adaptação no material, tem direito à adaptação no conteúdo, tem direito à adaptação no tempo que ele vai fazer uma atividade, ele tem direito à adaptação no ambiente onde ele vai fazer a atividade, ele pode ter direito a assistir a aula com protetor auricular, levar um finger toy para que a hora que ele está um pouco mais tenso ele possa dar uma aliviada. Ele tem direito a ser avaliado de uma forma diferente, tudo de acordo com a capacidade e o potencial dele. É interessante, né? Porque quando eu falo isso para vocês, muitas pessoas falam: nossa, é sério? Tem tudo isso de direito? Tem. A questão é que muitas vezes, quando a gente não conhece direitos, a gente acaba no âmbito do favor e a gente fica pedindo para que a escola atenda, e muitas vezes eles falam: não, mas eu não sou obrigado a isso, ou só a escola pública que é obrigada a fazer assim, na escola particular não. E na realidade a gente tem todos esses direitos, que a gente tem ainda detalhes, né, sobre cada um. Mas, por outro lado, tem muita gente que fala: mas isso é óbvio. Sim, é óbvio. Mas, infelizmente, isso não está sendo exercido de forma efetiva. E por isso que é tão importante que você conheça direitos, não é verdade? Bom, vamos para a segunda área onde a gente tem mais reclamações? A área da saúde, né, gente? Saúde, tá difícil que a gente consiga o atendimento adequado. Por que é importante? Porque a pessoa autista depende muito, mas muito, das terapias adequadas, precoces e intensivas, para que ele possa ter o seu desenvolvimento otimizado. Lembrando que as terapias não servem para fazer com que a pessoa deixe de ser autista, ok? Mas é para que ela tenha maior independência, autonomia e tudo mais dentro do seu espectro, dentro das suas características, do transtorno do neurodesenvolvimento, que é aquele cérebro que trabalha de forma diferente, mas que ela possa ter a sua melhor versão, que ela possa se desenvolver cada vez mais de acordo com a sua potencialidade, e isso a gente consegue em ambiente terapêutico, em sessões de terapia. Portanto, a pessoa autista pode ter direito, por exemplo, à medicação de forma gratuita, fornecida pelo SUS ou pelo plano de saúde. A carência não é estendida para o autismo. A gente recebe esse tipo de demanda todos os dias, né? Onde o plano fala: olha, é autista, tem uma carência estendida de 24 meses. Não existe isso, isso é ilegal, ok? O máximo de carência que a pessoa autista cumpre é de 180 dias, a mesma carência que qualquer outra pessoa precisaria cumprir. Qualquer carência acima disso é considerado discriminatória. A pessoa autista não tem limites de terapia, desde que devidamente prescrito no laudo médico, ok? Então não existe mais limite de terapia. A pessoa autista tem direito à especialidade e à subespecialidade que foi prescrita. Eu vou explicar para vocês com um exemplo. Se o médico colocou que aquela pessoa precisa de terapia, de psicoterapia, ABA, psicoterapia é especialidade e ABA é uma subespecialidade. Se o médico colocou que aquela pessoa precisa de fonoaudiologia com PECs, a fonoaudiologia é a especialidade, o PECs é a subespecialidade. Percebe que isso é um direito, e quantas vezes você e as pessoas que você conhece têm brigado por um profissional que saiba atender o autismo. Isso está garantido, é direito. Ninguém precisa viajar para fazer terapia. Você sabe quanto tempo que um plano de saúde tem para colocar você ou seu filho em atendimento terapêutico? 10 dias úteis. 14 dias úteis é para consulta com um médico especialista. Então tem gente esperando 2, 3, 6 meses para passar em uma consulta com um neuropediatra ou com um psiquiatra. Não precisa esperar tudo isso. São 14 dias úteis para um médico profissional e 10 dias úteis para um terapeuta. A gente precisa tomar muito cuidado com relação a coparticipação abusiva, com relação a reajustes abusivos. Tudo isso são direitos que, se for exacerbado, pode ser resolvido.
Tudo isso que eu vou explicar para vocês, na maioria das vezes a gente consegue resolver e exercer de forma administrativa. Alguns, especificamente, a gente precisa do judiciário, como, por exemplo, aumento abusivo, coparticipação abusiva, essas coisas a gente precisa resolver em juízo, mas a maioria dos direitos a gente exerce de forma administrativa. E na área do transporte, por exemplo, a pessoa autista tem direitos? Claro que tem. Ela pode ter direito à isenção da passagem dentro da sua cidade. Por que eu falo que ela pode? Porque cada cidade tem suas regras. Algumas dão gratuidade para pessoas de baixa renda, outras dão gratuidade para qualquer pessoa. Algumas dão gratuidade se a pessoa tiver uma necessidade, uma dificuldade de deambular, a dificuldade de se locomover. Tudo depende de cada prefeitura. E se sua prefeitura, ó, dica, hein, gente? Se a sua prefeitura não dá esse direito, vale a pena conversar com o vereador, porque para aprovar uma lei municipal, gente, é rapidinho, tá bom? A pessoa autista pode ter isenção para compra de carro novo. A pessoa autista pode ter isenção no IPVA. A pessoa autista pode ter o direito ao passe livre, que é o transporte gratuito interestadual entre um estado e outro. A pessoa autista paga a passagem aérea normal, como qualquer outra pessoa, mas o acompanhante da pessoa autista pode ter uma isenção de 80% no valor da passagem. Tudo isso que eu falei para vocês, obviamente, tem que estar muito bem documentado e todas as regrinhas, no final eu conto para vocês onde vocês podem encontrar, ok? Mas são direitos na área do transporte. A gente pode falar a respeito de direitos para pessoas de baixa renda, para pessoas que vivem em situação de hipossuficiência, de vulnerabilidade. Por exemplo, o cadastro único é essencial, ok? Então tem que fazer o cadastro único. A pessoa autista ou a sua família pode ter direito ao Bolsa Família, mas pode ter direito a uma coisa que todo mundo busca muito, que é o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, que muita gente conhece como LOAS. LOAS, na verdade, é o nome da lei, é Lei Orgânica de Assistência Social, e aí, né, as pessoas usam as primeiras letras e chamam de LOAS. A maioria das pessoas conhecem esse benefício como LOAS. LOAS, BPC ou auxílio assistencial, que é o nome que aparece no meu INSS, todos eles são a mesma coisa, ok? Então nós não temos benefícios diferentes, ele é o mesmo benefício, tem 3 nomes diferentes. Mãe de pessoa autista que recebe o BPC, que vive em situação de baixa renda ou de vulnerabilidade, pode pagar o INSS para ela, porque, né, gente, o tempo passa, a gente envelhece e daqui a pouco a gente já está mais velho e não tem renda nenhuma, porque é interessante isso, né? Muitas vezes as pessoas falam, as mães de autistas não conseguem entrar no mercado de trabalho. Na realidade não é isso, né? As mães de autistas até conseguem entrar, elas não conseguem se manter. Porque você está trabalhando, a escola liga, vem buscar seu filho porque ele está chorando, aí você sai aquele dia. Aí o outro dia você precisa sair porque deu algum problema, você precisa levar o filho no médico. Outro dia você precisa sair porque ele não está bem e você tem que ficar em casa. Entende? As mães, e muitas vezes os pais também, mas é que na maioria das vezes são as mães, são expulsas do mercado de trabalho. Não é que a gente não quer trabalhar, não. Né? Tem muita mãe aí super disposta a trabalhar, mas nós entendemos que para as empresas também é muito complexo e é muito complicado você estar com um colaborador que muitas vezes não está à disposição para o trabalho que você conta que ele faça. Essa situação é bem interessante e bem delicada, mas pessoas que não tenham renda podem pagar o INSS e se aposentar, inclusive. As pessoas que receberam ou que ainda recebem o BPC e querem entrar no mercado de trabalho, elas podem ter direito a uma coisa chamada de auxílio inclusão, que é um valor que o governo paga para que pessoas que recebiam o BPC consigam entrar no mercado de trabalho. E se não der certo o mercado de trabalho, ela volta a receber o auxílio inclusão. São direitos que estão ligados à renda, é para pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. A gente tem direitos no lazer. Afinal de contas, o lazer é um direito garantido na Constituição. A pessoa autista tem direito à meia entrada. E a meia entrada, dica já, hein? A meia entrada não está vinculada a renda nenhuma. Então não importa se você tem dinheiro ou se você não tem dinheiro, você tem direito à meia entrada. Não somente a pessoa autista, mas um acompanhante, ok? Não dá para levar a família toda, mas um acompanhante tem direito à meia entrada também. Meia entrada em qualquer estabelecimento que cobre ingresso de esporte, de lazer, de cultura. Isso é muito legal. Dica, ok?
A gratuidade é um mito, na verdade. Não existe lei nenhuma que fala que a pessoa autista entra de graça nesses locais. Mas tem muitos lugares que dão gratuidade, então vale a pena ligar lá para pegar essa informação. A pessoa autista tem direito ao atendimento prioritário. O atendimento prioritário em qualquer estabelecimento público ou privado de acesso ao público, ok? Da mesma forma, o atendimento prioritário da pessoa autista é o mesmo atendimento prioritário do idoso, o mesmo atendimento da gestante, o mesmo atendimento da lactante, ok? Então, a pessoa autista e o seu acompanhante utilizam o atendimento prioritário. Inclusive, quando a gente fala, por exemplo, no processamento do imposto de renda, quando a gente fala de prioridade em estabelecimentos de lazer, então se você vai num parque com uma criança ou uma pessoa autista, não precisa ser criança na verdade, ela tem o direito não somente à meia entrada, mas também a prioridade nesses brinquedos, acompanhado da sua família, porque afinal de contas, pensa comigo, né? Se só a pessoa autista pode exercer a prioridade, ela vai sozinha no brinquedo e a família fica esperando, né? Não faz o menor sentido. Então, são direitos muito legais na área do lazer. A gente pode ter direitos, por exemplo, na vida civil. Pessoas autistas têm direitos e têm deveres. Você sabia que a pessoa autista, o menino autista, quando completa 18 anos, ele precisa fazer o alistamento eleitoral? Ele pode ser dispensado, como pode também prestar o serviço militar. Se isso ele estiver apto e ele quiser, enfim. Mas o alistamento militar é uma obrigação de todas as pessoas autistas, todos os rapazes autistas. O alistamento eleitoral é uma obrigação de todas as pessoas autistas a partir dos 18 anos. A pessoa autista tem direito, por exemplo, como ela é uma pessoa, considerada uma pessoa com deficiência de acordo com a lei, ela tem direito a concorrer a uma vaga PCD. Ela tem direito a se inscrever em um concurso como uma pessoa com deficiência. Ela tem direito a adaptações, né? Não somente no ambiente de trabalho ou na realização de provas e de concursos que ela participe. Ela tem direito a exercer a sua vontade de acordo com a sua convicção. A pessoa autista, a partir dos 18 anos, ela é absolutamente capaz para exercer qualquer atividade da sua vida civil, desde que ela consiga expressar a sua vontade. A gente não tem mais aquilo que a gente chamava antes de interdição, quando a vontade da pessoa era substituída pela vontade do seu responsável. Hoje em dia existe uma coisa que é chamada de curatela, que serve somente para substituir vontade em relação a questões patrimoniais. Ainda assim, só se for comprovado em juízo de que aquela pessoa não tem condição de gerir o seu próprio patrimônio. Para pessoas que tenham condição, mas que não estão tão seguras quanto a isso, existe um outro instituto que é a tomada de decisão apoiada, quando ela nomeia pessoas que vão trabalhar como um consultor, ajudando ela a tomar decisões. Existe o direito à prioridade no processamento do imposto de renda. Existem documentos, você pode colocar, por exemplo, o CID do autismo no seu RG. Não quero colocar no RG. Você pode, por exemplo, emitir a CIPTEA, que é a carteira de identificação da pessoa autista, onde você se apresenta como autista quando você quer e você não dá essa informação quando você não quer. E aí vou desmistificar mais uma história. Não existe CNH diferenciado em razão do autismo, ok? Então a pessoa autista vai fazer prova de habilitação como qualquer outra pessoa, mas não tem nenhuma observação na CNH dela, ela não emite CNH diferente por ela ser uma pessoa autista, a não ser que ela tenha o autismo e ela tenha outra questão, por exemplo, de mobilidade. Então ela pode ter uma CNH especial pelas questões de mobilidade, mas não em razão do autismo. A pessoa autista, como eu falei, ela pode concorrer à vaga PCD, porque ela é tecnicamente, legalmente considerada uma pessoa com deficiência. Os pais de autistas podem sacar o fundo de garantia para pagamento das terapias. É um direito, apesar de que eu acho que não vale a pena exercer esse direito. Mais para frente a gente pode explicar melhor isso, mas é um direito. Se for pai de uma pessoa nível 3 de suporte, você consegue sacar o seu fundo de garantia na Caixa Econômica mesmo. Se for nível 1 ou nível 2, precisa de um processo, mas é um direito para pais de autistas. Pais de autistas podem ter direito ao teletrabalho, né? Ele tem preferência nessa escolha do teletrabalho. Pais de autistas que são funcionários públicos
podem ter a redução da carga horária sem a redução dos vencimentos para levar o filho na terapia, para acompanhá-lo, para aprender e estar com ele. Pessoas autistas que são funcionárias públicas podem ter redução da carga para fazer as suas terapias. Para quem é CLT, quem não tem estabilidade, a gente não tem esse direito e acho que a gente só teria isso se tivesse toda uma reforma trabalhista, o que eu não visualizo tão já isso. A pessoa autista tem direito a adaptações no ambiente do trabalho. Quais adaptações? Aquilo que ela necessitar para exercer a sua função a que ela foi contratada. E não se esqueçam, pessoas autistas também envelhecem. E a pessoa autista, por ser considerada uma pessoa com deficiência, tem direito à aposentadoria como pessoa com deficiência. Olha só o tanto de direito que eu garanto para vocês que vocês não tinham esse conhecimento total. Não é verdade? Olha quantos direitos. Isso são vantagens? Não, né, gente? Não são vantagens. Os direitos servem para dar uma equilibrada nas coisas. Quando a gente fala sobre direitos, a gente não está falando sobre igualdade. Por quê? Porque nós não somos iguais. A gente está falando sobre equidade, é a igualdade de oportunidades, para que todas as pessoas possam exercer os seus direitos e liberdades fundamentais em igualdade de condição. Eu sei que depois de tudo isso que você aprendeu comigo, você vai falar, ai Carla, seria muito lindo se as coisas fossem do jeito que você está falando. E é verdade. A gente ainda não está conseguindo exercer todos esses direitos de forma simples. Eu tô aqui para falar para você que não é simples, não é fácil, mas é possível. Se a gente olhar para trás, a gente já conquistou tanta coisa. Hoje em dia, muita coisa já está mais fácil de ser exercida. Mas se a gente olhar para o futuro, tem muito chão pela frente. A gente tem muito direito para brigar, para exigir, para conquistar. Para que a gente exerça, porque na lei está tudo muito bonito, está muito garantido. Mas na prática a gente ainda tem dificuldade, por isso que é tão importante que você conheça os seus direitos, porque quando você conhece os seus direitos, você pode exigir. A gente precisa parar de mendigar direitos, de implorar direitos. Quando você conhece, você documenta e você exige direitos. Sabe, nós todos fazemos parte dessa mudança. Eu sei que muitas vezes a gente vai voltar para casa bravo, triste, revoltado, mas não desista, insista, procure os órgãos responsáveis, denuncie, porque muitas vezes se a gente não denuncia, quem tem o papel de fiscalizar, de coibir, de multar, nem sabe o que está acontecendo. Todos nós fazemos parte dessa mudança e por isso que eu fico muito feliz de saber que você está aqui comigo. É óbvio que tem muita coisa pela frente e a gente ainda tem muito para aprender. Então, se você não nos segue, siga a gente nas redes sociais, se inscreve no nosso canal. O Autismo Legal está em todas as plataformas, a nossa maior plataforma é o Instagram. Eu te convido a fazer parte dessa nossa grande família ali no Instagram. Todos os dias nós trazemos conteúdo, toda semana a gente aborda um assunto diferente. Eu também te convido a entrar em contato com o nosso escritório, caso você tenha alguma dúvida mais pontual, para que a gente possa te orientar com relação a isso. E se você gostou do nosso conteúdo, compartilha com outras pessoas. A gente tem muito conteúdo disponível no nosso site, o e-book, que é distribuído de forma gratuita. Já tem mais de 250 mil pessoas que baixaram o nosso e-book. Essas informações foram úteis para você? Então eu te peço um favor. Se você aprendeu alguma coisa comigo, se você acha que o que eu te ensinei é útil, compartilha com outras pessoas. Porque sabe, se a gente aprende alguma coisa e não compartilha com ninguém, no fim das contas acaba sendo egoísmo da nossa parte. A gente está aqui para compartilhar com vocês e auxiliar no que for preciso. Conta com a gente conta com vocês, porque quando todo mundo luta junto, a gente consegue chegar muito mais longe.